Paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite e bom dia, né? Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é boa noite. E boa madrugada. Para quem é de madrugada. A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a todos. Estamos aqui, eu e minha irmã, mais uma vez, falando da palavra do Senhor. Projeto Resgatando Almas para o Reino de Deus. Né? Ontem fomos agraciados na igreja apostólica Rafá, um culto abençoado da minha irmã Bernadette, a missionária Bernadette. Trouxe uma palavra muito linda sobre o reino de Deus. Eu gostaria que hoje você melhor compartilhasse com você que está aí no seu lar, às vezes no seu momento de lazer, na sua casa, no seu descanso, ou até mesmo no trabalho, tirou um tempinho para poder ouvir, né, este vídeo, está vendo esse vídeo. E que assim, né, a palavra seja passada para ela. Mas se ela quiser também depois dar um pouquinho para poder também falar, a gente aceita a oportunidade. Vamos lá, deixa Deus te usar. No livro de Mateus 6,33, Jesus lançou um desafio para o povo. O pessoal estava muito ansioso, preocupado com o que comer, com o que vestir. E ele falou assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que no demais as outras coisas vos serão acrescentadas. E no 34 ele disse assim: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Glória a Deus. Mas nós vamos falar sobre o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Né? O reino dos céus é uma coisa que pra a gente, pelo menos aqui no Brasil, reino é algo que a gente não entende muito. Por quê? A gente não entende sobre hierarquia. A gente não entende o que é, como se comporta mediante ao rei, mediante a um príncipe, a um duque, a um sacerdote. A gente não sabe o nosso posicionamento. E no reino dos céus, Jesus Cristo, ele é rei dos reis, ou seja, ele é o governo supremo. Então, quando Jesus Cristo fala, ele convida a gente em Mateus 11:28, ele fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês, e vocês encontrarão descanso. Ele fala: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está falando: eu governo este reino. Eu sou o único que posso ensinar vocês acerca de como que funciona o meu reino. Por exemplo, Matosinhos é parte de um reino, digamos assim, do Brasil, onde que nós temos o governo, temos os senadores, nós temos os governadores, nós temos os prefeitos, os vereadores, porque o reino dos céus é uma hierarquia, onde que passa-se, delega-se, né, ordens, deveres, obrigações para as outras pessoas. E o reino de Jesus é um reino firmado em igualdade, em bondade e em amor. O reino dos céus tão somente é uma desintoxicação. Como assim uma desintoxicação? O reino dos céus é aquilo que traz ordem, separando a bagunça que Adão e Eva fez lá no princípio do jardim. Você misturou o conhecimento do bem e do mal. E no reino dos céus, aquele que Jesus Cristo fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, ou seja, aqui tem certas coisas que não entram. Aqui tem certas coisas que não cabem, então Jesus preocupa com a minha e com a sua salvação. Por isso que ele fala: aprendei de mim. Jesus Cristo, ele não terceirizou esta responsabilidade de ensinar. Eu não posso te ensinar. Meu irmão não pode te ensinar. Missionário nenhum, pastor nenhum pode te ensinar. Mas a alma humana, ela é algo tão delicado, mas tão delicado, que ele falou: não, isso eu faço. Ele fala: aprendei de mim. Ele está falando para nós: aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Então, buscar o reino dos céus é colocar em prática aquilo que Jesus Cristo tem para nós. Sabe por quê? O reino dos céus, às vezes a gente acha um lugar tão alto, mas a palavra fala: o reino dos céus está dentro de você. Aleluias. A manifestação do reino vai se manifestar onde? Dentro de nós. Com o que você fala, como que você se comporta. O reino dos céus está acessível, está dentro de você. Pensamento, sentimento e atitude. Então, o reino, quando Jesus ensinou a oração modelo, ele falou: venha sobre nós o teu reino. Então, o reino dos céus é um reino que te governa. Todas as suas atitudes estão alinhadas com o reino que te governa. E Jesus Cristo falou: buscai o reino. Ou seja, busque comigo aquilo que vai fazer a separação do bem e do mal. Porque foi para a liberdade que eu te libertei, não é? Glória a Deus. Ouvindo a minha irmã falar sobre reino, podemos falar que é sinônimo de obediência, certo, irmã? Obediência, separar o limpo e o impuro. O reino de Deus não é permitido impureza, pecado, maldade, inveja, más dissensões, conversações.
E 2 Crônica 1:2 tem um exemplo de justiça. Você pregou sobre o reino. Mas também tem que ter a tua buscar o reino dos céus e a sua justiça. Me chama a atenção de um rei bem conhecido, o filho de Davi, um homem chamado Salomão. Em 2 Crônicas 1:12, Deus faz uma promessa para ele, diz a ele bem assim, que no mundo nunca houve e nunca haverá homem tão próspero e sábio como ele. E às vezes, quando nós ouvimos falar de Salomão, automaticamente vem o que na mente de todos? Vamos monetizar. Vou para a igreja, quero ser sábio igual Salomão, porque Salomão foi o quê? Bufunfado, cheio do... Igual o meu amigo na unha fala, esburrava dinheiro. Todos sabem que Salomão, aonde ele ia, as coisas davam certo, era muito ouro, muito prata, né? Tinha muitas concubinas, mulheres, ele tinha de tudo, humanamente falando. Ele era um homem realizado. E todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que pensam que prosperidade é ter isso aqui, às vezes quebram a cara, se enganam. Por quê? Já foi falado sobre o reino. Reino é aqui, as coisas puras, separadas das impuras. E Deus deu a Salomão um dom que é o poder de decisão. Quem é que sabia qual foi o primeiro problema que Salomão resolveu? Será que foi financeiro? Não. Será que foi ver se tinha a Nubank mais bem, estava rendendo mais bens a Nubank? Ou se era a bolsa de valores que estavam subindo, abaixando, quem tinha mais ouro, menos ouro? Ou será que o rei ele tinha o poder de decidir um problema familiar? Porque o nosso Deus, a primeira preocupação que ele tem para você, que é uma liderança, seja pastor, seja um diácono, ou um pai de família, ou um patrão, é preocupar primeiramente com a alegria do seu rebanho. E ali a Bíblia diz, então, eu vou diretamente ao assunto, que aconteceu que duas mulheres, né, naquela noite, elas iam dar à luz a 2 filhos. E Salomão, nessa época, ele tinha essa promessa que Deus o fez, de ser o homem mais sábio e mais próspero da terra, que nunca houve e nem haverá. Pode colocar 500 Silvio Santos, 300 Bill Gates, né, não chegará à prosperidade no qual ele teve. Mas então, sendo ele ali se sentindo incapaz, que realmente é assim. Você tem um chamado de Deus. Quantas vezes você se sentiu, Deus, eu não tenho capacidade, eu não sou digna, mas o Espírito Santo te enche e te usa, porque você tem um chamado. Assim também como quantas vezes vocês estão pequeno, Deus, mas o Senhor me chamou para essa grande obra de pregar o evangelho, ou de orar, expulsar os demônios, e você se sente pequeno. E assim também se sentia Salomão. Mas como a minha irmã pregou sobre o reino, eu queria falar um pouco da justiça. Justiça. Salomão não é conhecido, irmão, só porque ele tinha prosperidade em suas mãos financeiras, não. É porque ele tinha o dom de decidir certo. Ele odiava injustiça. Porque a palavra do Senhor nos diz que naquela mesma noite que 2 mulheres iam, né, como se diz, parir, iam dar à luz, houve que naquela mesma noite uma daquelas crianças morreu após o parto, porque a uma das mães dormiu de maneira errada e sufocou a criança. Mas ao amanhecer, uma daquelas mulheres saiu com a criança viva e outra com a criança morta. E chegaram então aos soldados, aos liderados de Salomão. Então gerou um grande problema para ser resolvido, porque a Bíblia fala que a mãe, a falsa mãe, jurava que aquele filho era dela, porque quando ela viu o filho dela morto, ela trocou, enquanto a outra dormia, pegou o filho vivo, pegou no colo dela e colocou o filho morto com a outra. E quando a mãe verdadeira amanheceu e viu, meu filho está sem vida, mas esse não é o meu filho, porque o pai reconhece o filho, certo? Foi gerado de dentro dela. Aí gerou aquela confusão. A falsa mãe dizia que o filho vivo era dela, e a mãe verdadeira jurava, esse não é o meu filho. E quando grandes problemas eram para ser resolvidos nessa época, não era resolvido com juízes, nem com ninguém, nem com promotor, nem com conciliador, ia diretamente para onde? Faz favor, que gosta que você fique do meu lado. Quem resolvia grandes problemas nessa época? Os reis. Os reis. E quem que era o rei dessa época? Salomão. E Salomão estava ali, com uma encrenca na mão. Com um problema na mão. Como resolver? Uma desestruturação familiar. Uma fala que é a mãe, outra fala que a mãe só tem uma criança viva. O que fazer? Então Salomão pediu sabedoria a quem? Ao pai. Ao Jeová Rafá. Pediu a Deus, Deus, me dê sabedoria para resolver esse problema, para que eu não venha a ser injusto. E ele foi um pouco radical. E antes de entrar para finalizar essa mensagem, eu queria contar um testemunho rápido, porque às vezes devemos ser radical. Já aconteceu isso comigo.
Confesso aos irmãos que os meus filhos tinham aproximadamente, Cecília tinha 2, Ricardinho tinha 3, e eles brigavam por tudo. Eu tô com essa coisinha de caneta na mão aqui, agora que eu tava rabiscando ali. Um exemplo. É meu, quando vê... Aí chega o pai, foi ele que começou. Foi ele. Aí o pai não sabe nada do que o pai vai fazer. Aí até que um dia não aguentava mais. Todo dia chegava em casa, era por causa de brinquedo, era por causa de televisão, aquilo que todo. E a Claudete, eu também não vi. Eu falei, ó, a partir de hoje, meus filhos amados, não quero saber quem errou. Se brigou, vai tomar uma chineladinha no bumbum os dois, porque a Bíblia fala, não apartai a vara do vosso filho. Se for preciso corrigir, não espancar, né? Não machucar, mas uma palmadinha é necessário. Isso é bíblico. Então eu fiz um acordo com eles. Não quero saber quem está certo ou errado mais, Cecília. Não quero saber quem está errado ou certo, Ricardo. Se aprontar de novo, vai apanhar quem? Os dois. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aconteceu que um dia tivemos desentendimento. E eles pensaram que eu estava brincando com eles. Peguei o tal do Havaiana, toma um, toma outro. Não quero saber quem está errado, não me quero saber. E não quis saber, que hoje não sei. E para a glória de Deus, foi a sabedoria que o Senhor Deus me deu, para que até hoje eles são, você vê que eles são bem unidos. Eles se tornaram amigos. E se caso eles briguem, eles resolvem entre eles. Não chega até mim, não. A não ser que cada um individualmente erre, eu vejo, vou corrigir, que tem que corrigir. Mas briga, agora nós brigávamos quando nós éramos mais novos, né? É difícil. Então eu queria contar isso para os irmãos, porque Salomão, ele tomou uma atitude radical. O que ele fez, minha irmã? Continua para mim. Quando chegou a questão de que ele trouxe para ele as duas mulheres brigando, o filho é meu. O filho é meu. É meu? É meu. É meu. É o meu. meu que tá vivo. É o meu que tá vivo. Você tá mentindo? Mentira, o vivo é meu. É mentira. Não, é você que dormiu em cima do seu filho. Não, mas você pegou o meu. Você trocou o seu pelo meu. Não, este filho é meu. Continua, varão. O rei simplesmente olhou e falou assim, traga aqui a criança viva. Ordenou que um dos soldados partisse a criança no meio. Metade para cada uma, né? De repente a outra fala assim, bem feito, nem meu, não seu, nem seu. E a outra fala, não, ó rei, pelo amor de Deus, não toque, pode dar para ela, não faça nada com a criança. E aí, dela. O que aconteceu com isso? Justiça, labaste calacer benerraço. Porque servimos um Deus de justiça. Salomão sabia que mãe verdadeira não quer que o filho morra. A Bíblia fala em João 8,44 que o diabo é o pai da... Mentira. E nunca firmou na... Verdade. A mãe mentirosa queria o quê? Matar, roubar e destruir uma família. Aquela que você diz que é problema é dela, então mata. Nem meu? Nem seu. Pode cortar, não vai ser de ninguém. Salomão, cheio de Deus, cheio da sabedoria, vira e fala o que então para a mãe verdadeira? Toma, aquela ali, ó. Aquela lá, ó, que falou, não precisa matar. Essa é a verdadeira? Mãe, toma seu filho. Amém. E houve justiça. E aquela outra mãe falsa foi condenada. Fala. Foi condenada e a justiça lá era pesada. E eu queria deixar para a reflexão dos irmãos, né? Deixe de pensar em Salomão só por dinheiro. Aprenda a decidir da maneira que Deus te der, com sabedoria. Porque haverá um dia que você vai ter que ter uma decisão. Ou vai para baixo ou vai para cima. É igual um elevador. Ou sobe ou desce. Será que você tem sido aquela que está falando a verdade para o rei? Você merece subir? Ou você tem sido aquele que tem colocado a culpa em fulano, em ciclano, tem mentido? Porque o reino está dentro de você. É você que tem o poder de decidir. É você que tem o poder de fazer aquilo acontecer. É igual o desenho do Pica-Pau. Vai subir, vai descer. Coisa de criança. Mas é por verdade. Buscai primeiramente o reino e a tua justiça, e as outras coisas demais serão acrescentadas. Houve acréscimo de sorriso na verdadeira mãe, porque o filho dela não foi partido ao meio. Houve acréscimo de alegria para Salomão, porque ele, si próprio, eu fiz a coisa certa. E houve temor do Senhor. Houve temor do Senhor. Porque as pessoas, os súditos, se espantaram. Como que ele conseguiu resolver algo que era misterioso? Ele conseguiu. E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque a busca do reino dos céus, ela é para cima. E a nossa alma, ela é
Preguiçosa. Ela não gosta de se esforçar. Não gosta de jejuar. Não gosta de perdoar. Ama reclamar. Brigar. Entristecer. Ter inveja. Tudo que não é bom, Ser ela não reclamão. gosta. Porque é mais fácil subir um morro ou descer um morro. Desceu, hein? Então, cuidado. Porque o reino dos céus é pra cima. Mas por isso que fica esse alerta para mim e para você, irmãos. Eu usei o exemplo de Salomão, questão de justiça, porque às vezes a justiça, ela parece ser confusa. Imagina só um rei, pega essa criança, racha no meio e dá metade para cada um para morrer o problema. Ai, Imagina você como mãe. nem gosto nem de pensar. Eu tenho certeza que você faria o mesmo que a verdadeira mãe fez. Não, pode deixar para outra. Porque a Bíblia fala que, em 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os filhos sejam salvos e sejam pleno conhecimento da verdade. Deus não quer, né, que nós nos perdemos. Assim como aquela mãe desejou a vida para o próprio filho, mesmo que estivesse com a outra mãe, Deus também quer você ter vida em abundância. Fala do reino mais um pouquinho. É bonito você falar do reino. Buscar o reino dos céus E a tua justiça e no do mais as outras coisas. serão acrescentadas. Porque o reino e a justiça precisam São o quê? São irmãos. estar juntos. Sinônimo de justiça é reino. E de reino É união, é união. comunhão. É estar juntos sempre. Essa é a palavra dessa tarde, a paz do Senhor. Se alguém aí ficou perguntando, eles não oraram antes da palavra, não tem que orar? Se como meu amigo Geleia, tô ouvindo a vozinha lá no fundo, eles não orou, não, minha irmã, a primeira coisa que ela preocupou foi fazer o quê? Buscar o reino. E orar, nós oramos aqui. Então a paz do Senhor Jesus, estamos juntos, misturados, projeto Buscando Almas para o Reino Dos céus. e estamos juntos, misturados.